E aí, tropa do Leléu, tudo bom com vocês? Muito tempo que eu não trago um vídeo aqui, né? Tô meio sumido, mas eu estou na correria do dia a dia e hoje eu vim aqui bater aquele papo normal com vocês, né? Tô gravando até aqui do carro, porque lá dentro Natália tá ocupada trabalhando, Belinha tá brincando, então eu não queria estar atrapalhando elas duas, né? E hoje eu vim compartilhar, ter uma conversa com vocês que eu acabei de ver enquanto eu fico ali lavando louça, fazendo comida. Eu gosto de ficar vendo vídeos interessantes, né? Que vão agregar pra minha vida. E eu decidi ver o documentário da Tamara Krink. Cara, que documentário fenomenal. E eu já conhecia a Tamara há um tempo, não li nada sobre, sobre ela ainda, dos livros dela, mas eu assisti alguns vídeos. Só que o documentário eu nunca parei para realmente ali ver, refletir. E fenomenal. Ainda mais que ontem eu tive uma ligação dos meus pais, né? Então eu fiquei mais refletido ainda sobre esse documentário. Enquanto eu estava assistindo esse documentário dela, eu fiquei pensando muito na minha família, tanto na minha família é, de ali de nascença, né, do pai e da mãe, enquanto na minha família agora que eu construí. Fiquei muito pensando nisso, refletindo sobre isso. E desde já, antes de começar tudo aqui, a gente falar um pouco sobre isso, conversar, dar os parabéns à Tamara, cara, que é uma menina, mas, tipo assim, com, com uma coragem absurda, né, para enfrentar mares aí, nesse mundo, no Atlântico, bizarro, a coragem que ela teve, não só de enfrentar, né, os mares, mas também os medos e os perigos. Ela mesma fala aqui no documentário que sim, ela tem medo, mas ela deixa isso de lado. E parabéns a Tamara, e também que documentário bonito, filmagem fenomenal, muito, muito bem feito, indica a todos. Vou deixar os dois links, são dois episódios, são o primeiro e o segundo, vou deixar aqui na descrição. E querendo conversar com vocês, porque eu fiquei muito refletivo sobre esse documentário, né? Logo no iniciozinho, assim, a Tamara tem uma parte que ela fala de uma frase que me deixou muito pensativo, que ela diz: imagine poder gritar o mais alto e ninguém te ouvir, né? É uma parada assim, se eu tiver falado errado, me corrija nos comentários. Mas é muito interessante, né? Ao mesmo tempo que às vezes aqui em casa eu quero gritar, quero às vezes ter o meu momento de chorar ou ficar triste, a gente acaba não ficando reprimindo isso, porque como a gente vive com pessoas, né, em convívio nosso, às vezes a gente não quer tá ali passando aquela tristeza para a pessoa, deixando a pessoa preocupada. Então, às vezes a gente deixa muito nossos pensamentos, nossas reflexões um pouco de lado para não ferir aqueles que estão próximos de nós, né? Mas também é bizarro pensar que se talvez eu estivesse lá no lugar dela, quando eu gritasse, falasse tudo que eu queria, às vezes eu ia querer, creio eu que às vezes também ela quis isso, um abraço, um aconchego de alguém, né? Porque por mais que a gente queira ficar sozinho, a gente também quer ter ali o convívio, né, humano de pessoas que a gente ama, né? Mas eu vendo o documentário, tem uma parte também que ela fala da mãe, ela faz uma carta para a mãe e para o pai, escreve muito linda, eu não vou lembrar agora porque é bem grandinha, mas ela dizendo que sente saudade, que queria ligar, que queria entrar em contato com a mãe, não só para pedir, mas conselhos ou algo assim, mas para saber como que ela tá, falar com a mãe, para a mãe também saber como ela está. E quando a gente, né, fica adulto, é basicamente isso, a gente só quer ligar para ver quando nossos pais estão, e que eles perguntem também como a gente está. E uma coisa muito bonita que a mãe dela fala é que foi um sonho dela de criança ela sair, né, a mundo afora aí de barco.
sendo que foi um sonho de menina e que ela iria voltar uma mulher. E me fez refletir muito isso e que na nossa vida, quando a gente sai de casa, né, a gente sai como um menino ou uma menina. E na maioria das vezes que a gente volta para visitar nossos pais, eles nos enxergam como homem ou mulher, né? Porque eles sabem que agora a gente tá ali buscando o máximo, fazendo o máximo, passando por dificuldades. E ali no documentário dela não é só o Mar e a Tamara, é uma reflexão sobre a vida, não só sobre as dificuldades que ela está passando. Tudo que ela escreve, as frases, você fica refletindo muito, muito sobre a vida, sobre a família. Tem também uma parte que ela fala que a irmã dela, eu acho que fala isso, que muitas pessoas vão querer criticar ela, falando que, ah, não, mas ela sempre foi do meio dessa família, de embarcação, querendo, tipo, que menosprezar o esforço dela e a conquista dela. E isso é normal, né? Por mais que ela não fosse de uma família assim, e se ela fosse de uma família super humilde, ou que não desse essa devida estrutura para ela, as pessoas iriam falar, né? A vida é assim, as pessoas gostam de falar, gostam de criticar, porque creio eu que é a falta de coragem, né? A falta de coragem de enxergar a vida, de fazer acontecer aquilo que realmente a pessoa quer, como ela não fez, ela tem que criticar, né? Porque os fracos são assim, né? Os corajosos, os que botam cara a tapa, são os que mais tomam porrada, né? Dos fracassados, dos aqueles que têm medo, né? Ter medo é bom, bom quando você enfrenta ele. Eu tenho muito medo do mar. Eu acho que todo mundo deve ter, até as pessoas que vivem dentro do mar. Mas elas enfrentam esse medo, estão lá no meio do mar, mostrando que são capazes de fazer a diferença entre as emoções deles, né? Ontem, como eu falei, meus pais me ligaram ontem e minha mãe falou, ó, seu pai tá muito ansioso, abriu a porta, aconteceu alguma coisa. Eu falei, não, mano, não aconteceu nada não, tô descendo aqui, né? Tô indo pra casa. Mas aí minha mãe, eu posso te ligar pra ele ver se ele acalma, conversar com você? Eu falei, não pode. Aí me ligou, eu fiquei conversando com meu pai enquanto estava vindo andando pra casa, eu ando um bom pedaço até em casa, ando uns 3 quilômetros mais ou menos. Então eu tive uma boa conversa com meu pai e com minha mãe. E me fez lembrar que antigamente era eles que me acalmavam, era eles que mandavam eu ficar calmo, mesmo às vezes sendo um adolescente um pouco complicado, como todos são, né? É uma fase, mas hoje em dia eu vejo que eu estou conseguindo também acalmá-los, né? Conversar com um pouco mais da minha experiência de vida, da minha convivência, me tornando cada dia um homem melhor, né? Porque todo dia que a gente acorda, a gente é uma nova pessoa, né? Desde o momento que a gente para de ser uma nova pessoa, acordando, a gente está parando de viver, tá vegetando. Mas por mais que eu possa acordar triste ou mais alegre, isso eu tô sendo melhor do que ontem. Então é muito bom a gente ver que a gente tá indo de encontro àquilo que a gente almeja, mesmo tendo muitas coisas no nosso caminho. E eu vejo que não sou só eu, né? Assim, eu sentia muita ansiedade, hoje em dia tá vendo, é meu pai, e eu nunca imaginei que ele iria passar por isso. E ele passando e eu podendo ajudar, logo assim como eu desliguei, minha mãe falou que ele se acalmou, que ele iria dormir. E isso é muito interessante, né, cara? A gente tá cuidando um do outro. E esse documentário me fez pensar muito nisso, né? Em família, na vida. E tá você ali buscando sempre tá passando por níveis que você achou que nunca iria passar, né? A importância também de você de estar realizando sonhos de criança, sonhos que às vezes você achou que estava perdido, que muitos acharam que você não iria conseguir. E a importância também no documentário que eu curti muito é o incentivo da família. Todos ali estavam incentivando ela, saber que ela iria conseguir, que não seria fácil. Tem uma parte que ela vai falar com os pais e acontece meio que um acidente. Ela fala, não, não, tô bem, tô bem. Né? Ela querendo acalmar os pais mesmo longe. E ela começa a sentir medo, mas mesmo assim ela consegue passar por tudo. E no final ela vai de encontro à sua família.
E é uma parte muito bonita, onde ela fala assim: pai, eu posso te dar um abraço? E daí eu fiquei muito emocionado de estar vendo isso, né? Tá até me dando emoção agora, porque a gente cresce, a gente vai, infelizmente, a gente vai ficando muito longe dos nossos pais, né? E a Tamara, nesse momento, ela sentiu isso, né? Se sentiu sozinha, se sentiu sim, ali naquele momento, uma gratificação enorme de estar realizando aquilo, mas também com falta dos seus pais, né? Muito tempo fora de casa. Por mais que agora ela fala que ama ficar viajando solitária no mar, mas se sentir solitária é uma coisa, né? A solidão ali é momentânea, pode ser dias, mas viver eternamente solitário é muito triste. A gente tem que ter nossas nuances ali em conjunto com, com o humano, né? E me fez muito lembrar, ela ali sozinha, eu vou ler para vocês, de um texto da Clarice. Né? O texto é meio grandinho, mas é um texto lindo, né? Que é o texto, ele é bem conhecido, Se Eu Fosse Eu, porque me lembrou muito a Tamara no mar, ela sendo ela podendo fazer tudo aquilo que ela quisesse, ela podendo gritar, ela podendo falar sozinha, ela podendo tomar banho quando quer, ela podendo limpar a roupa dela quando quer, comer quando quer, dormir a hora que quer, né? Então, ela foi quem ela quis ser nesses dias. Me lembrou muito esse texto que eu vou ler para vocês. Se eu fosse eu, quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir, e não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodará. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse eu realmente, os amigos não me cumprimentariam na rua porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir, mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Clarice Lispector em A Descoberta do Mundo. Cara, eu amo esse texto, acho muito lindo. E quando ela estava sozinha ali, que ela falava que ela poderia fazer o que ela queria, né, em qualquer momento que ela queria ali, eu lembrei muito dessa frase da Clarice, né? Porque vivendo no dia a dia a gente deixa nossas lutas de lado, nossos sentimentos, para não preocupar o próximo, né? E vendo isso, esse documentário fenomenal dela, eu fiquei muito emocionado, cativado e me tornei fã, cara. Fã demais, não só dela, da família dela. Tem uma coisa linda que eles fazem que é escrever, e eu amo escrever, né? A família toda tem essa mania de escrever em diários, todo dia eles escrevem.
coisas que eles sentem, até coisas que não sentem. Então, isso é muito importante, escrever sobre o que ruídos da sua cabeça, da sua mente, do que você conviveu, do que você sentiu. Isso é muito importante, é uma coisa que eu faço e eu quero que a minha filha faça, a Belinha, porque vai ser muito importante pro dia a dia dela, né? Que a gente vive num mundo de muita informação, muita, muito ansioso, né? Muitas escolhas, e ter muitas escolhas é muito triste, porque nos deixa sem escolha. É como se você vai ali na Netflix, ali, olhando filme. No final você não clica em filme nenhum, porque são tantas escolhas que você não escolhe nada. Ou então, por mero conforto, a gente acaba indo porque a gente já sempre assiste, né? Queria estar compartilhando isso com vocês, essa conversa. Vou deixar aí nos comentários, como eu disse. O... Nos comentários não, perdão, na descrição, o link do documentário da Tamara Crink. Muito top, galera. Vejam, vale muito a pena. E é isso, meus lindos. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, forte abraço, valeu e fui!